Boa noite, amigos que nos assistem. Agradecemos a todos que estão aí ao vivo no Facebook nos assistindo. Queremos primeiramente saudá-los. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Estamos aqui hoje. Meu nome é Marcelo Arne Feckenhaus, sou do Departamento Técnico do Ouro Fino, sou especialista em saúde animal. Estamos aqui para comentar um tema dos mais relevantes para a produção de leite, independente de qual estado, qual região você trabalha. Nós estamos aqui para falar sobre a mastite e as consequências para o rebanho que essa enfermidade vai trazer e sempre vai ser o maior desafio na propriedade de leite. Porque quando olhamos para uma propriedade de leite, obviamente as vacas têm um desafio muito grande. Consequentemente, o desafio da mastite ele é um desafio presente, ele é um desafio que o produtor enfrenta todos os dias. Afinal de contas, nós temos uma gama muito grande de agentes e condições que levam o animal a desenvolver essa enfermidade. É uma enfermidade que está presente independente do nível de produção no rebanho leiteiro nacional. Quando pensamos em mastite, existe uma estatística que nos prova que 17 a 20% das vacas leiteiras no mundo apresentam mastite, ou seja, pela média, aproximadamente toda vaca no mundo, uma vez no ano, apresenta um quadro de mastite. Essa enfermidade ela é tão recorrente e tão desafiadora para o produtor porque nós temos as bactérias que causam mastite, o próprio animal carrega com ela. Nós temos que entender que os prejuízos que essa enfermidade traz são prejuízos relacionados dos mais diversos possíveis. O principal deles, sem sombra de dúvidas, são alterações diretas na composição do leite. O leite que é produzido por um animal doente é um leite que causa prejuízo, não somente ao bolso do produtor, mas também à saúde do animal. Nós temos que entender que 25% do prejuízo está relacionado com alterações de composição, seja ele diminuição dos principais componentes, como gordura, lactose e caseína, que são os componentes que nos interessam, como o aumento das células somáticas. Muitas vezes, você chega na propriedade, o produtor enxerga o problema e diz: meu problema é grave. Por quê? Tem muitos casos de mastite visível. Em outros casos, o produtor fala: meu problema não existe. Eu resolvo o meu problema de mastite porque eu simplesmente não faço o diagnóstico dos problemas. O problema de mastite deve ser enfrentado sempre com muito cuidado e bastante atenção. Afinal, quando falamos em mastite, temos que lembrar que mastite é uma doença inflamatória. Toda doença inflamatória causa uma lesão na membrana celular. Primeiramente, nós temos uma lesão, consequentemente após essa lesão, nós temos uma liberação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Rapidamente, essa fosfolipase ativa uma cascata de inflamação. Essa cascata leva a uma liberação do que a gente chama tecnicamente de COX-2, que seria ciclooxigenase 2. Ela é induzida pela reação inflamatória. Juntamente com isso, nós temos a inflamação crônica, que seriam leucotrienos, que levam à inflamação crônica e o edema. O grande problema da inflamação são os mediadores inflamatórios, que são prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanas. Rapidamente, eles causam alterações sistêmicas no animal. Essas alterações é que levam a prejuízos grandes em relação a outros fatores na propriedade. Quando pensamos em mastite, não devemos focar somente o problema da mastite, mas sim, a mastite afeta principalmente a reprodução dos animais. Se olhamos para uma vaca de leite, a maior dificuldade é o emprenhar esta vaca pós o início da lactação. Após os seus 60 a 90 dias, essa vaca precisa estar gestante novamente. Consequentemente, uma vaca com mastite, existem estudos que provam que existe um comprometimento no desenvolvimento do folículo, tanto na fase inicial quanto na fase final. Diminui-se uma taxa de expressão de cio, ou seja, ocorre uma menor percepção desse animal entrando em cio. Consequentemente, temos problemas envolvidos com a reprodução. Temos aumentos de perda gestacional. Um animal que apresenta uma enfermidade, devemos sempre lembrar que ele vai ter dificuldade em manter uma gestação.
há um aumento no intervalo entre partos. Consequentemente, muitas vezes o produtor alonga o período de lactação. O alongar esse período de lactação causa prejuízo tanto na qualidade quanto na quantidade de leite produzido. Ou seja, problemas de mastite afetam diretamente a reprodução desses animais. Gostaria de frisar ainda, qualquer dúvida, qualquer pergunta que os senhores tiverem, por favor, nos envie. Estaremos aqui para tirar as dúvidas o mais rápido possível de uma forma eficiente. Estamos aqui para ajudá-lo a melhorar a sua condição. Por quê? Quando pensamos em qualidade de leite, afeta diretamente o consumo do produto. Consequentemente, vai afetar o preço recebido por esse produto. Quando olhamos para a mastite, o grande problema é, existem dois tipos de mastite. Muitas vezes, a mastite clínica, que é aquela visível, é onde o produtor acha que está o problema. Mas se olharmos o componente alterações na produção, ou seja, perdas efetivamente produtivas desse rebanho, a mastite subclínica, que é aquela muitas vezes invisível, o leite aparece normal, porém não está produzindo a capacidade total desse animal. A mastite clínica, eu vou ter prejuízos aonde? No descarte do leite, eu vou ter custo de tratamento e eu vou descartar esse animal prematuramente, ou às vezes até leva à morte desse animal. A mastite subclínica, a perda é maior porque muitas vezes o problema é não percebido pelo produtor. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma dificuldade, tenho um desafio e a minha perda de produção ela é significativa, eu devo ser muito cuidadoso no procurar este problema. O produtor muitas vezes nos fala que não, o meu problema de CCS é um problema que não envolve, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a indústria. Realmente, o produto que você entrega com uma CCS alterada, ele é um produto totalmente diferente do produto que a indústria precisa para trabalhar. Não adianta eu pensar num leite de qualidade sem pensar no controle de mastite. O controle de mastite deve ser feito porque, se olharmos a tabela, veja, nós caracterizamos leite por presença de gordura. Há uma redução de praticamente 10% na gordura. A gordura vai de 3,5% na média para 3,2%. Nós temos uma redução na lactose de outros 10%. A proteína total ela vai se manter estável, porém, a proteína que me interessa, que é a caseína, ela está reduzida em quase 20%. Essa alteração de proteína tem muito a ver com aquela reação inflamatória que acabamos de citar. A reação inflamatória leva à liberação de fatores relacionados com proteínas de fase aguda. Olha a alteração que nós temos, por exemplo, em sódios e cloretos. A albumina, uma reação muito grande. Vamos para onde interessa também. Leite é uma fonte de cálcio. Um leite alterado nos prova, por essa tabela, que uma vaca com uma CCS alterada, eu produzo apenas 1/3 do principal mineral que tem no leite, que seria o cálcio. Ou seja, se nós enfrentarmos o problema com muito cuidado, nós estaremos tendo um produto de maior qualidade e, consequentemente, de maior valor agregado. Essa tabela, o CCS era simplesmente aumentado acima de 200 mil. Muitas vezes o produtor tem apenas um dado que se chama CCS de tanque. Vamos olhar com cuidado esse dado. Segundo a tabela de um estudo, de um livro muito importante sobre mastite, uma CCS de tanque de 200 mil, eu ainda assim tenho 6% de quartos infectados. Significa dizer que com 200 mil de célula somática no meu tanque, eu ainda posso achar 6% das vacas com problema. Se eu olhar essa tabela for para 500 mil, isso o senhor que nos assiste, o produtor que nos assiste, faça a conta do seu tanque, porque com 500 mil, que é mais ou menos a média nacional que temos hoje, nós temos 16% dos quartos de todo o rebanho infectado e poderíamos produzir 6% a mais de leite com o mesmo animal, o mesmo rebanho e o mesmo manejo. Porém, se temos uma CCS aumentada, a perda produtiva ela aumenta exponencialmente. Se olharmos a tabela, de 200 mil para 500 mil, o aumento de quartos infectados ele é significativo. Só que repare a tabela de 500 para 1 milhão, o número dobra. A porcentagem de quartos infectados também dobra, de 16% vai a 32%. Porém, as perdas produtivas elas triplicam. Se olharmos mastite
como um desafio a ser enfrentado diariamente. E esse dado nos prova que um rebanho saudável, eu posso produzir mais com a mesma vaca, o mesmo manejo, a mesma nutrição, tendo o meu controle de célula somática bem estabelecido. Se eu pensar, qual é o impacto da mastite na propriedade? O primeiro impacto, sem sombra de dúvida, é a redução da vida útil do animal. Por quê? Eu descarto uma vaca mais cedo pelos problemas de mastite. Ela ganha lugares na fila do descarte antecipado. Ou seja, uma novilha que já apresenta 2, 3 casos de mastite na primeira lactação, ela é muito menos interessante para o seu rebanho do que uma vaca de terceira cria com 2 ou 3 casos na vida inteira, em 3 lactações. Se pensarmos que a mastite é uma doença infecciosa e é uma doença extremamente agressiva do ponto de vista de inflamação, eu tenho um aumento de mortalidade. Animais apresentam mortalidade por mastite. Esse dado gira em torno de 3% dos casos. Apenas 3% já levam à mortalidade, mas a perda de um animal produtivo já é um quadro muito grave na propriedade, se for por causa de mastite. Se olharmos a diminuição da produtividade, eu costumo dizer que a mastite costuma ou mata ou ela aleja. Porque ou o animal morre ou ele vai perder produtividade. Se eu não tenho mastite clínica, onde o animal pode morrer, eu posso ter mastite subclínica, o animal está perdendo produção. Eu estou perdendo eficiência produtiva do meu rebanho. A eficiência produtiva é que vai me dizer a que grau nós chegamos de controle e de ganho na propriedade. Pensando do ponto de vista de custo, o custo da mastite para um rebanho. Principalmente, o produtor olha muito para a questão de produtos e veterinário. O que eu costumo dizer é, um produto que funciona, independente do preço, ele é barato. O produto que não funciona, ele é caro. Se pensarmos no descarte de leite, um animal que tem uma dificuldade na produção, onde eu vou descartar mais leite, o meu prejuízo é maior. A mastite tem 2 custos maiores, ou seja, eu deixo de produzir e eu ainda jogo esse leite fora. Eu tenho que tratar, eu tenho que fazer um tratamento e ele tem que ser eficiente para posteriormente eu diminuir o meu descarte de leite. Muitas vezes o produtor olha o descarte de leite e procura produtos que façam o descarte menor possível. Muitas vezes o problema não é resolvido no tempo de descarte, mas sim no uso do produto de maneira correta. Muitos produtores não fazem a conta do manejo. Estima-se que uma vaca com mastite vai te custar algo em torno de 15 até 30% a mais de tempo em sala de ordenha e desgaste do seu equipamento de ordenha. Além do que, um animal com mastite é um animal que apresenta dificuldades para ser ordenhado. Afinal de contas, é uma glândula que está inchada, ela está com um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gera dor. Essa dor faz com que o animal tenha relutância em ser ordenhado. Muitas vezes, o manejo extra que é feito nesse animal não é contabilizado, mas essa vaca custa mais caro. Então, não ser eficiente no tratamento ou não ser eficiente na identificação do problema causa um impacto ainda mais grave dentro da propriedade. Pensando do ponto de vista de controle, não existe propriedade de leite sem mastite. Propriedade de leite sem mastite é impossível, porque as bactérias que causam mastite, boa parte delas, estão presentes na vida do animal. Por isso eu preciso partir para um processo de controle. E para controlar a mastite, o primeiro princípio básico de controle é eliminação dos casos o mais rápido possível. Ou seja, ter eficiência no meu protocolo de tratamento. Para isso, a utilização de bisnagas são de extrema necessidade. Muitas vezes o produtor deixa de usar uma bisnaga pelo fato de ele achar que vai resolver o problema de mastite única e exclusivamente com produtos injetáveis. Os injetáveis eles são muito bem-vindos, mas a bisnaga é necessária. Eu preciso eliminar a bactéria de dentro da glândula mamária. A bactéria está lá. Consequentemente, o uso da bisnaga é um produto desenvolvido para que faça efeito na glândula mamária. O próximo princípio é o princípio da prevenção. Prevenir significa identificar o mais rápido possível os casos. A identificação dos casos é muito rápida e eficiente quando eu uso a caneca de fundo escuro ou fundo telado. Essa caneca
ela vem muito rapidamente a auxiliar a identificação. Primeiro, ela é de fundo escuro para fazer o contraponto frente ao leite que é branco. Um diagnóstico muito simples. O que é mastite? Mastite é todo aquele leite que eu não tenho coragem de tomar. A partir do momento que sai de uma glândula mamária, eu não tenho coragem de ingerir, não é mais leite, é um processo inflamatório. Certo? Gostaria de agradecer, aqui chegaram alguns abraços de pessoas que nos acompanham, nosso amigo Leandro Andrade, Tainara Nepomuceno, Docinara Felício Nepomuceno também, Diego Bernardo, João Mateus, Leonardo Medeiros, Josué de Jesus, da Santa Luzia Agropecuária, em São João da Fronteira, no Piauí. Muito obrigado pela colaboração de vocês, por estar nos assistindo. Esperamos trazer informação de qualidade que possa ajudar vocês. Voltando à questão do controle. A prevenção, então, é identificar o caso o mais rápido possível. Identificar passa pelo uso da caneca de fundo escuro toda a ordenha. Não é uma vez por dia. Não se esqueçam que uma vaca aparentemente saudável na manhã pode muito bem aparecer um caso agudo, normalmente no período da tarde. Essa caneca me ajuda a diagnosticar mastite clínica rapidamente. O próximo passo que eu considero dos mais importantes é o passo do monitoramento. Monitorar significa anotação. Anotação significa, não é para mim a anotação, é para o senhor que me assiste, é para quem lida com a vaca. Para saber quantas vezes essa vaca teve mastite no ano. Para saber qual tratamento está sendo eficiente. Meu protocolo tem eficiência de quantos %? Ah, eu trato uma vaca ou outra e resolve. Uma outra resolve, outra volta. Mas quantos % efetivamente? Sem dados nós não conseguimos trabalhar especificamente. Muitas vezes anotando, o produtor começa a perceber que a vaca que ele achava que era um problema é aquela que chama a atenção, mas porque ela tem casos esporádicos. É um caso por lactação. E às vezes deixar de anotar passa desapercebido problemas mais graves em animais de outras categorias. Se eu pensar em mastite clínica é a coisa relativamente simples de diagnosticar. É uma doença inflamatória. Toda doença inflamatória apresenta 5 pilares, que seriam edema, aumento de volume, a foto é muito clara com relação a isso. Um aumento de temperatura local. Cuidado com esse aumento de temperatura. Muitas vezes o produtor confunde o aumento de temperatura esperando que a vaca tenha febre. A febre vai nos identificar um caso de mastite muito grave, que é o grau 3. Porém, o aumento de temperatura local é percebido na hora da ordenha, aumenta a temperatura da glândula. A vaca tem dor, que é evidente também nesse caso, que nós vemos uma vaca deitada de forma não natural. O avermelhamento, a glândula aparece avermelhada. E o último pilar é a perda de função. Dessa glândula, dessa vaca, dessa foto, obrigatoriamente não sai leite. Por quê? Se eu não tenho coragem de tomar, não é leite. Consequentemente, é um quadro de mamite. Ah, mas Marcelo, quando eu penso em mamite subclínica, não tenho esses pilares. Eu não tenho esses pilares talvez visíveis. Porém, existe um edema no interior da glândula, existe um aumento de temperatura talvez mais localizado que não é percebido a olho nu. Existe uma dor do animal, porque vai ter um inchaço. Obviamente, o avermelhamento ele é menos evidente e a perda de função. O animal está produzindo menos do que poderia, como eu provei para vocês na tabela das perdas produtivas do tanque de expansão. Quanto maior as minhas perdas produtivas no meu tanque, mais eu vou ter perda de função. Esse animal poderia produzir mais, porém, eu não estou diagnosticando. Não diagnosticar significa que eu estou aceitando o que esse animal está me trazendo. O diagnóstico de mastite, esse sim é importante. Primeiro, caneca de fundo escuro é toda a ordenha. Porque eu preciso identificar o quadro mais rápido para tratar ele o mais rápido possível também. O CMT, que é aquela raquete, que é o California Mastitis Test, que é a raquetinha branca, ela vai me identificar o quarto com mastite subclínica. Muitas vezes, este diagnóstico deve ser feito uma vez por mês. É o suficiente, porém, deve ser feito todo mês para identificar leite que está alterado. Visualmente normal, porém com alteração celular nele. Exame clínico do animal. Avaliar se esse animal tem alguma alteração, se ele está comendo direito, se ele não tem febre, por exemplo. E avaliação da secreção. Veja, é a avaliação da secreção, porque o que sai dessa glândula não é leite. Eu preciso avaliar essa secreção
para fazer a minha classificação dos graus de mastite. Sem essa classificação, eu trato mastite clínica e subclínica como sendo a mesma coisa. Eu preciso avaliar o que eu tenho de resultado na mastite, na caneca, vai ser muitas vezes diferente do que eu tenho resultado na raquete. Se eu olhar a mastite clínica, a mastite é classificada sempre aos pares. Muitas vezes a gente vai conversar com o produtor ele tem uma impressão que a mastite são 5, 6 tipos diferentes. Não, são sempre aos pares. Ou é pela forma de apresentação clínica ou subclínica, ou então é da forma de contagiosa ou ambiental. A contagiosa, a gente tem um pouco de dificuldade de entendê-la, porque ela não é percebida a olho nu. Normalmente a contagiosa é subclínica e a ambiental normalmente é clínica. Quando falamos em ambiental, já é muito claro para o produtor. O problema está fora da sala de ordenha. Porém, a mastite contagiosa, eu tenho que ter em mente que a mastite contagiosa é tudo que entra em contato com o leite. Entrou em contato com o leite, pode ser a minha mão, pode ser um paninho, como está na foto aqui, é o suficiente para eu transmitir mastite, provavelmente para a próxima vaca ou para o rebanho todo. Essa questão é muito cuidadosa, eu tenho que lembrar sempre que eu estou ordenhando um animal, eu estou tirando um alimento de dentro desse animal. É a única proteína de origem animal que eu retiro do animal sem comprometer a vida dele. Eu tenho que lembrar que o diagnóstico clínico, ele é todo dia, a caneca deve ser feita toda ordenha. O diagnóstico de subclínica, que é uma inflamação crônica, eu preciso fazer o diagnóstico pelo menos uma vez por mês do rebanho todo. Eu preciso ter dados para poder saber quais são os pontos aonde eu vou trabalhar nesta propriedade. Por quê? Se eu olhar os dois tipos de classificações, os agentes de mastite são diferentes para mastites ambientais, o que são diferentes para contagiosas. Muitas vezes a ambiental já é muito claro, é o ambiente que está sujo, é o lugar que está sujo. Porém, a mastite não necessariamente a vaca pode ter se infectado ontem. Ela pode, mas ela pode ter se infectado há mais tempo. A mastite é um processo sempre inflamatório, onde estou sempre passos atrás da bactéria. Ela teve tempo de entrar, se desenvolver, para daí causar o problema. Se eu tenho agentes contagiosos, o meu foco é na ordenha. Meu foco é a higiene do ordenhador, a higiene do meu equipamento, a manutenção do meu equipamento. Se eu não tiver foco nisso, eu posso estar produzindo um leite de bastante volume com uma qualidade ruim. Se eu pensar em agentes ambientais, são agentes agressivos, normalmente relacionados, os ambientais, com material de fezes, por exemplo. As bactérias saem do intestino. Elas têm a tendência, mastite muitas vezes, a maioria dos casos, entra pelo esfíncter, ou seja, entra pelo canal do teto. A mastite não vem do sistema. Um animal com uma mastite normalmente foi um processo onde eu abri uma porta de entrada e ele aproveitou e entrou. Então ele vem de baixo para cima. O agente ambiental cai no ambiente e posteriormente entra na glândula mamária. A classificação dos agentes é importante, porque se eu souber qual agente está causando o problema, eu vou poder tratar ele de forma mais adequada. Muitas vezes, quando olhamos protocolos de tratamento, os protocolos são muito variados. Por quê? Porque são agentes diferentes. Os agentes que causam mastite na propriedade A podem ser totalmente diferentes da propriedade B. Mas o uso da bisnaga, por exemplo, o Ciproac, eu preciso lançar mão dela. Eu preciso lançar mão de um produto como o Resolutor, com uma carência reduzida, com alta eficiência em glândula mamária. Como é uma doença inflamatória, o uso do anti-inflamatório ele é extremamente necessário. Ele não pode ser uma opção, ele é uma obrigação. O Maxicam é um dos anti-inflamatórios mais potentes do mercado. O Lactofur, que é um produto de carência baixa, ele vai servir para salvar a vaca. Eu preciso pensar em quadros diferentes para tratar de maneiras diferentes. Se eu não pensar dessa forma, tratar sempre da mesma maneira, mastites diferentes, o resultado não vai ser o desejado. Se eu pensar nos graus de mastite, os protocolos são pensados para cada grau. Por quê? É muito simples. Nós temos 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 indica que eu só tenho uma estrutura afetada, ou seja, é somente o leite. Nesse caso, o uso da bisnaga junto com o anti-inflamatório no primeiro dia é o suficiente. Muitas vezes eu tenho uma alteração somente de grumos
E a utilização somente do Ciprolac durante 3 a 5 dias é suficiente para fazer o meu protocolo de grau 1 ser eficiente. Porque são vacas que apresentam apenas alteração no leite. Alteração no leite. Não adianta lançar mão somente de antibióticos injetáveis. Eles penetram em glândula mamária? Sim, porém, muitas vezes em concentração inadequada. O uso da bisnaga faz com que eu tenha uma concentração alta a partir do momento da aplicação. Se eu pensar no protocolo de mastite grau 1, então é o uso da bisnaga juntamente com o anti-inflamatório. Preferencialmente na ordenha da tarde, por quê? Porque muitas vezes a ordenha da tarde e da manhã é onde eu tenho um intervalo de tempo maior e é onde a bisnaga vai ter uma melhor eficiência para poder resolver o problema. Já na mastite, quando eu penso em mastite grau 2, eu tenho 2 estruturas afetadas, que seriam a glândula mamária está inchada e o leite continua alterado. Ou seja, grau 1 somente leite, grau 2 leite e glândula mamária. Aí eu preciso lançar mão de um antibiótico injetável como resolutor pela alta penetração em glândula mamária. Eu preciso lançar mão do anti-inflamatório porque eu tenho um problema inflamatório na glândula. E eu preciso lançar mão da bisnaga, porque eu tenho a bactéria dentro da glândula mamária, consequentemente a bisnaga vai fazer o melhor efeito em cima da bactéria que está lá. O anti-inflamatório vem para melhorar a penetração do meu antibiótico injetável, melhorando até mesmo a condição que esse animal apresenta. Afinal de contas, imagina a situação de um animal altamente produtivo, vamos dizer aí algo em torno de 15, 20 litros por dia, e apresenta um dos quartos inchados. O desconforto nesse quarto é muito grande. Então eu preciso lançar mão do anti-inflamatório como o Maxicam para resolver o problema da inflamação, melhorando a penetração do meu antibiótico injetável, que é o resolutor, que tem alta capacidade de penetração, e melhora essa capacidade se eu pegar e utilizá-lo juntamente com a bisnaga. Se eu pensar, eu preciso ainda lançar mão da bisnaga, sempre lembrando, o uso de anti-inflamatórios em bisnaga ele é indispensável. Afinal de contas, nós temos a bactéria no interior da glândula. Não adianta pensar somente em antibiótico injetável, como não adianta trabalhar com protocolos incompletos. Temos mais alguns abraços aqui. O Gutenberg Marques nos dá os parabéns pela palestra, agradeço. Humberto Alves Pereira, também parabenizando pela palestra. Marcos Caliani, Darlan Rodrigues e nosso colega Bruno Freitas. Muito obrigado por estar nos assistindo. Voltando à questão, a mastite ela é imprescindível o diagnóstico, porque do grau 1 pode evoluir para o grau 2. Uma alteração só no leite leva a uma alteração na glândula mamária. Já quando eu tenho a grau 3, aí o sinal é extremamente perigoso. Porque na mastite grau 3, eu tenho comprometimento do leite, eu tenho comprometimento da glândula mamária e eu tenho comprometimento sistêmico do animal. Nesse momento o animal apresenta febre. Nesse momento o animal para de comer. Nesse momento o animal corre o risco de ir a óbito. Para isso eu preciso lançar mão num primeiro momento de uma bisnaga, eu preciso do Ciprolac para fazer o tratamento inicial, eu necessito do Maxicam para ajudar a condição sistêmica do animal e eu preciso do antibiótico como o Lactofur para evitar a morte do animal. O animal ele tem a possibilidade de ir a óbito. Por quê? Eu tenho comprometimento do leite, da glândula mamária e eu tenho comprometimento da própria vaca. Então, cada grau de mastite me indica qual é a minha preocupação inicial. Eu preciso ser eficiente no meu tratamento de mastite. Mas para ser eficiente no meu tratamento de mastite, para os protocolos terem resultado, eu preciso ser eficiente na identificação desses casos o mais rápido possível. Se eu não for eficiente, o meu protocolo pode correr o risco de ter o seu processo de resolução dificultado porque eu demorei para entrar com o tratamento. Pessoal, agradeço mais uma vez. Aqui estão os protocolos, nossos produtos que são referência para o tratamento de mastite. Agradeço demais a atenção de todos. A Ouro Fino se coloca à disposição para eventuais dúvidas, eventuais perguntas que os senhores tiverem. Aí a nossa equipe está a campo para ajudá-los. Temos aqui no meu contato. Se precisarem de alguma informação, estamos à disposição. Muito obrigado e até uma próxima.